Esta es la audiencia número 4 del 193 periodo de sesiones. Situación de políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil. Le saluda José Luis Caballero, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para niñas, niños y adolescentes. Saludo a la sociedad civil. Esta audiencia fue solicitada por desde tres diferentes espacios y ámbitos muy nutridos desde la sociedad civil de Brasil, y agradezco mucho que estén ahora aquí con nosotras y nosotros en esta muy relevante audiencia. Saludo también al ilustre Estado de Brasil, entiendo que está aquí, y a sus representantes. Saludo muy atentamente, también lo estaba viendo, al señor Jan Yarab, quien es el representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para América del Sur. Bienvenido, Jan Yarab. Y está también, desde luego, pues el Pleno de la Comisión Interamericana, o casi el Pleno. El saludo a la primera vicepresidenta, Andrea Pochac, quien es además relatoria para Memoria, Verdad y Justicia y Personas en Movilidad. Saludo a la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para Brasil, relatora para mujeres, personas defensoras y operadores de justicia, al comisionado Estuardo Ralón, quien es relator para personas privadas de libertad, y al comisionado Carlos Bernard Pulido, quien es relator para personas con discapacidad. Saludo también aquí al equipo. Está la secretaria ejecutiva, Tania Renam, la doctora Tania Renam, a quien identifico muy bien, y a todo el equipo de la Comisión Interamericana. Estamos con mucho interés en escucharles, en tener esta comunicación, en tener su análisis, en poder conversar en un momento muy particular, como ustedes saben, de la región, porque estamos con enormes desafíos que están poniendo en riesgo la situación de los derechos de tipo financiero, de tipo de la cooperación internacional, pero sobre todo hay un desafío axiológico y de valores, escepticismo, negacionismo sobre los valores que se han construido en la región y el mundo durante las últimas 7 décadas. A pesar de todos estos desafíos, la Comisión Interamericana tiene un compromiso muy claro, mm, con muchísima convicción, respaldado en toda su trayectoria, de seguir trabajando por sociedades más justas e igualitarias. Por eso, con esta determinación, hacemos justicia a través del mecanismo de la audiencia pública, a través de nuestros periodos de sesiones, dando voz a la sociedad civil, a las víctimas y a los estados. En eso estamos y refrendamos este compromiso. Además, para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, les solicitamos a quienes participan que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y organización o institución a la que representan. Y así, cada vez que tomen la palabra, ya segunda o más ocasiones, digan solamente su nombre, para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la palabra. Recordamos que además que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom que pueden ser activados eligiendo el tamaño de la visualización, y además toda esta dimensión de accesibilidad está a través de todos los canales de la Comisión Interamericana. Vamos a tener ahora 20 minutos, recuerdo el tiempo, atención al cronograma que se nos presenta, 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado. Luego el señor Jan Yarab va a hablar por 7 minutos, la Comisión Interamericana por 20 minutos. Volveremos con el Estado, con la sociedad civil y con el Estado, 10 minutos respectivamente, cada una de las partes. Y cerramos. Entonces, vamos ahora con sociedad civil, por favor. Les escuchamos con mucho gusto. Les escuchamos y me dicen cualquier cosa que tengan con la interpretación, por favor. Adelante, sociedad civil. Senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados. Me chamo Érico Oliveira,
e ocupa a função de defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Quero pontuar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu último relatório sobre o Brasil, a respeito da justiça de transição, chamou o Estado brasileiro a dar continuidade às políticas públicas que reivindicam e conservam a memória e dignidade das vítimas, difundem e preservam a memória histórica e promovem uma cultura de direitos humanos e democracia. Infelizmente, passados 4 anos da publicação deste relatório, a justiça de transição no Brasil não melhorou. Como exemplo, a Defensoria ingressou com ação civil pública em conjunto com o Instituto Vladimir Herzog, em face do município de São Paulo, para obrigá-lo à troca de nomes de vias que fazem homenagem a pessoas que tenham cometido violações de direitos humanos durante a ditadura civil-militar do Brasil. Tal ação se fundamenta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade e em lei municipal da cidade de São Paulo, que institui o programa Ruas de Memória. Ambos os textos prevêem a mudança progressiva de vias municipais denominadas em homenagem a pessoas associadas a graves violações de direitos humanos. A Justiça do Estado de São Paulo decidiu, em primeira instância, que o direito à memória política permite aos cidadãos a conscientização a respeito dos momentos em que a democracia foi subtraída e, em seu lugar, prevaleceram a opressão e violência estatal. Julgou, deste modo, procedente o pedido para determinar que o município de São Paulo apresente cronograma com fim de implementar política pública de direito à memória política para modificação de nomes de vias públicas, tal como indicado na ação. No entanto, o município apresentou recurso de apelação contra a sentença, argumentando que já há projeto de lei em andamento sobre o assunto. Observo que a mera tramitação de projeto de lei não garante sua aprovação e nem a efetiva aprovação da implementação das mudanças. Ademais, o próprio programa Ruas de Memória tem sido reiteradamente descumprido pelo município, razão pela qual foi necessária a ação. Isto é apenas um exemplo de como a observação da Comissão Interamericana não tem sido cumprida pelo Estado brasileiro. Ademais, em todas as cidades do Brasil, há inúmeras vias públicas com nomes de figuras de destaque da ditadura civil-militar. E longe de ser um assunto local, chama-se a atenção para a cláusula federal prevista no artigo 28, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual prevê a responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil. Ademais, destaco que o Estado não reiniciou a investigação sobre a tortura e a morte de Vladimir Herzog. Segundo palavras da Corte Interamericana, o Estado limitou-se a manifestar que não há possibilidade de dar cumprimento a esta medida de reparação com base em seu direito interno, o que contravém o disposto na Convenção Americana e constitui uma situação de desacato à ordem da Corte conforme supervisão do caso Herzog. É bem verdade que houve um acordo para reparar a família de Vladimir Herzog, porém, faz-se necessária a investigação sobre sua morte. Igualmente, pontuo que o Estado brasileiro, até o presente momento, não tomou as medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas, igualmente conforme supervisão de cumprimento de sentença do caso Gomes Lund. Portanto, em nome das milhares de pessoas mortas, torturadas, exiladas, desaparecidas, caçadas e expulsas de seus empregos, além dos povos indígenas dizimados pela ditadura civil-militar, requer a Defensoria um pronunciamento desta Comissão Interamericana a respeito da omissão do Estado brasileiro em efetivar a recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que trata da alteração de nomes de ruas que fazem homenagem a agentes historicamente vinculados à ditadura civil-militar, além da mora em legislar sobre o delito de desaparecimento forçado de pessoas e investigar a tortura e morte de Vladimir Herzog. Muito obrigado. ¿Quién más intervendrá desde sociedad civil? Ah, ok. Boa tarde, senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados. Meu nome é Dinama Tuxá, sou indígena do povo Tuxá e advogado, né, indígena do bioma Caatinga brasileiro.
Estou acompanhado aqui da minha parente Maíra Pancararu, indígena, advogada do povo Pancararu, também do bioma Caatinga brasileiro. Somos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB, uma organização que representa os povos indígenas do Brasil a nível nacional e internacional. A PIB é composta por 7 grandes organizações macro-regionais, de maneira que embarca mais de 1.600.000 indígenas existentes no Brasil. Somos divididos em 305 povos, 274 línguas. Falamos aqui enquanto lideranças indígenas dos nossos povos, mas antes disso, como pessoas que trazem consigo história de povos que têm muito sofrido, apagados e silenciados durante a ditadura militar ocorrida entre 1964 a 1985 no Brasil. A verdade é que, para nós, povos indígenas, a violência do Estado nunca foi exceção. A chamada assimilação que nos impuseram nunca foi um gesto de inclusão, mas sim uma estratégia de destruição, de extermínio, uma política de morte. E não estamos falando de séculos atrás, estamos falando de uma ditadura cívico-militar ocorrida há 40 anos atrás. Estamos falando de um Estado que envenenou rios, espalhou sarampo e varíola em comunidades inteiras, e até hoje não houve nenhuma reparação. O meu povo, Tuxá, perdeu suas terras, perdemos as nossas terras com a construção de um grande empreendimento, uma hidrelétrica. Fomos dispensados e abandonados e esperamos até hoje a demarcação do nosso território. Isso já são quase 40 anos. Os Avá-Guarani, atingidos pela construção de Itaipu, viram seu território sagrado ser inundado e seguem em luta pela reparação integral. Os Pataxó-Ranrã foram removidos forçadamente com o uso da força policial para dar espaço à criação de fazenda, sendo confinados e vivendo até hoje em situação de grande violência. Quase 3.000 indígenas Amiri e Atuari foram assassinados para a abertura de uma estrada da BR-174 e a construção da hidrelétrica de Balbina. O povo Yanomami teve a sua parte da população dizimada na construção da Perimetral Norte. Hoje, mesmo com o território demarcado, continua sendo invadido pelo garimpo, como ainda estivéssemos nos tempos sombrios da ditadura militar. E o caso do Guarani Kaiowá talvez seja o mais urgente e revoltante dos nossos tempos. São deslocados forçados, assassinados de liderança, destruição de casas de rezas. Tudo isso continua acontecendo diante do silêncio de muitas instituições. As tentativas de resistência foram muitas, e por isso somos punidos com prisões arbitrárias, torturas e remoções forçadas, até os dias atuais. O reformatório Krenak é uma prova viva disso. O avanço das estradas e ferrovias sobre o nosso território trouxeram doenças, assassinatos e massacres, como o Paralelo 11, citado na Comissão Nacional da Verdade, em que foram assassinados mais de 3.500 indígenas do povo Cinta Larga. E nós seguimos aqui na luta e na resistência. Agora passo a fala para a companheira Maíra Pancararu. Senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados, a criação da Comissão Nacional da Verdade representou uma mudança de rumo na justiça de transição no Brasil. Até então, legislações anteriores, como a Lei de Anistia de 1979 e as comissões de mortos e desaparecidos políticos de 1992 e a Comissão de Anistia de 2002, não reconheciam os povos indígenas como vítimas da ditadura. Partia-se da ideia de que nós não representávamos uma resistência política organizada, o que nos invisibilizou das políticas de memória e reparação. Essa exclusão começou a ser enfrentada com a divulgação do relatório Figueiredo, em 2012, documento este produzido em 1967, que revelou massacres, remoções forçadas, envenenamentos e sequestros de crianças. O Estado via os povos indígenas como entraves ao desenvolvimento, e essas violências foram praticadas ou toleradas sob este contexto. A Comissão Nacional da Verdade analisou apenas 10 povos e estimou 8.350 indígenas mortos no período. O próprio relatório afirma que esse número real deve ser muito maior, considerando os mais de 300 povos existentes no país. A Comissão Nacional da Verdade deixou 13 recomendações ao Estado brasileiro, entre elas, a reparação territorial e a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Esse é o nosso pedido hoje. Nos últimos meses, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
já reuniu informações sobre 90 casos de graves violações sofridas por diferentes povos durante a ditadura. Muitos tramitam no Ministério Público Federal, mas sem escuta ou participação direta dos povos nas estratégias de justiça, memória e reparação. Em setembro de 2024, foi criado o Fórum Memória, Verdade, Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas, integrado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pelo Ministério Público Federal, pelo Instituto de Políticas Relacionais e pelo Observatório de Direitos e Políticas Indígenas da Universidade de Brasília, além de mais de 50 organizações indígenas, entidades da sociedade civil, representantes do Estado, instituições acadêmicas, especialistas e observadores internacionais. O Fórum tem como uma de suas principais metas pressionar o Estado para a instalação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade e já atua na elaboração de uma proposta de ato normativo com esse objetivo. As comissões de hoje existentes não dão conta das especificidades dessas violências. A justiça de transição não pode se restringir ao campo judicial, que é lento, incerto e muitas vezes insuficiente. Precisamos de políticas públicas estruturantes e duradouras, com o protagonismo indígena no centro de todas as ações. Mais de 40 povos foram diretamente atingidos por grandes obras durante a ditadura, como estradas hidrelétricas, acompanhadas de doenças de contato, assassinatos e torturas. Nossos anciãos guardam essas memórias vivas. Falar do passado é falar do presente e do futuro. Por isso estamos aqui hoje, porque sabemos que não há democracia verdadeira onde a impunidade reina, onde os povos continuam invisibilizados, onde a terra, a vida e a espiritualidade são tratadas como obstáculos ao progresso, onde estava o Estado que dizia nos proteger, onde está hoje o Estado que deve reparar. A ditadura não acabou para os povos indígenas. Os crimes do passado continuam vivos no presente. E é urgente que se diga: não haverá justiça sem escuta, sem memória, sem verdade, sem reparação e sem garantia de que isso nunca mais vai se repetir. Por isso reafirmamos a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, com participação direta dos povos indígenas, acesso a todos os documentos civis e militares. E um mandato de Estado é urgente. As 3 recomendações da Comissão Nacional da Verdade precisam sair do papel. Sem memória, sem verdade e sem reparação, não haverá justiça para os povos indígenas. Senhor presidente, senhores comissionados, sou Verá Rodrigo, representando nessa audiência a Comissão Guarani-Urubá, Organização do Povo Guarani do Sul e Sudeste do Brasil. Devo tecer aqui algumas considerações em relação ao tema e o povo Guarani, com foco no estado do Rio Grande do Sul, mas que se estende a todas as comunidades Guarani do Brasil, coletivos Inhandé, Kaiowá, Avá Guarani e Imbuá. No que se refere ao povo Guarani, não só do estado do Rio Grande do Sul, é importante fazer destaque para a nossa cosmovisão e espiritualidade, adotando uma estratégia de sempre que possível se esquivar daquilo que foge da nossa maneira de vida, principalmente o que fere a nossa espiritualidade, cultura e modo de ser. A mobilidade do nosso povo, de forma guiada espiritualmente, sempre foi uma característica marcante, pois é uma caminhada sagrada em busca de uma terra sem males. Nesse sentido, o processo de criação das reservas indígenas foi visto como ilógico a partir do nosso modo de vida, como se estivéssemos sendo postos em campos de concentração. Ao passo que nos desterritorializaram, forçaram essas caminhadas para outros lugares, pois conviver em um mesmo espaço com outros povos ou sob comando de não indígenas, para os Guarani é uma violência de ordem espiritual, cosmológica, que fere nossa existência enquanto povo. Isso, então, ocasionou os deslocamentos forçados, famílias trabalhando de peões em fazendas, adotando uma prática de casamentos arranjados de suas meninas para que não fossem vítimas da fome, e ficando em acampamentos de beira de estrada, que é a configuração territorial atual das ocupações Guarani no estado do Rio Grande do Sul. Um povo que sofre sem a demarcação de suas terras. Fomos obrigados a sair de nossos espaços sagrados, ancestrais, por não ceder à política imposta. É muito difícil encontrar relatos sobre o povo Guarani referente a essa época, a não ser daqueles poucos grupos que ficaram nas reservas, a exemplo, na reserva de Nonoai, Guarita, Cacique Doble, no Rio Grande do Sul, e Mangueirinha, Rio das Cobras, no Paraná.
muitos deles foram levados à força para essas reservas, como ocorreu com os Avá Guarani do oeste do Paraná, levados para a reserva de Rio das Cobras, na época da construção da usina binacional de Itaipu. Outro exemplo é os Guarani de Aracruz, no Espírito Santo, que sofreram com deslocamento forçado para a Fazenda Guarani. Nossos mais velhos contam que cerca de 400 pessoas conseguiram fugir, das quais 233 foram vítimas de envenenamento, caso que ficou conhecido como genocídio de Pancas e ainda pouco divulgado. A maioria dos Guarani não sabe o que foi o serviço de proteção ao índio, o que demonstra uma omissão do Estado brasileiro em atender de fato os povos indígenas, mesmo que fora das reservas criadas. Para o povo Guarani, entendemos que a dignidade humana é assegurada através da reparação pela via da devolução territorial, da regularização fundiária das reivindicações, da garantia de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, que permitam a proteção e perpetuação do nosso modo de vida. Esperamos que o Estado brasileiro se comprometa a criar a Comissão Nacional Indígena da Verdade, para que o povo Guarani tenha direito à memória, verdade, justiça e a devida reparação. Por fim, importante ressaltar que dentre os vitimados da ditadura militar na região sul, também estão outros povos, como os Xoclém e Xetá, que quase foram dizimados, restando poucos sobreviventes que hoje lutam pela sua existência. Bruna Medeiros Bolzani, advogada, Operação Amazônia Nativa. Senhoras e senhores presentes, comissionadas e comissionados, relatores especialistas e representantes do Estado brasileiro. A partir do olhar da Operação Amazônia Nativa, que é a primeira organização indigenista do Brasil e atua há 56 anos na proteção e demarcação das terras indígenas, junto aos povos indígenas de Mato Grosso, venho fazer uma fala com o objetivo de provocar esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos a emitir recomendações sobre a situação da ausência de políticas de memória, verdade e justiça para os povos indígenas do Brasil. Também tem o objetivo de, por meio deste órgão, provocar o Estado brasileiro a reconhecer publicamente as graves violações infligidas, investigar e responsabilizar os autores, conceder reparações integrais, garantir a demarcação de terras, combater o racismo estrutural e instalar uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, com a participação efetiva das comunidades afetadas. Tendo isso em perspectiva, trago informações com base em 3 pontos. Primeiro, o Estado brasileiro criou a Comissão Nacional da Verdade para investigar e esclarecer graves violações de direitos humanos ocorridas na ditadura militar. Em relatório produzido por esta comissão, consta a recomendação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade para estudo e aprofundamento das graves violações de direitos humanos dos povos indígenas. No entanto, o Estado brasileiro se omitiu acerca da criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade, impedindo a criação de políticas públicas de memória, verdade e justiça. Segundo, Bruna, perdón, Bruna, necesitamos ir más lentos para los intérpretes. Um pouco mais lento, por favor. Eu enviei a tradução com antecedência, mas ok. No estado de Mato Grosso, na região centro-oeste brasileira, a Assembleia Legislativa Estadual aprovou a criação de uma Comissão da Verdade para fazer a investigação das violações de direitos humanos no estado, mas nunca houve essa implementação, sendo muito importante a criação estadual indígena da verdade no estado de Mato Grosso, para fins de consecução da memória, verdade e justiça em razão das graves violações de direitos humanos ocorridas no Estado contra os povos. Terceiro, destacamos casos emblemáticos sobre os quais urge responsabilização, reparação e garantia de não repetição, especialmente com relação aos povos Tapaiuna, Caiabi, Manuque e Miqui, em razão de remoções forçadas, perda de território e impactos de obras de infraestrutura realizadas durante a ditadura militar. O povo Tapaiuna quase foi extinto, tendo ocorrido envenenamento em massa e disseminação de doenças. Na década de 1970, os Tapaiuna foram compulsoriamente transferidos para o Parque Indígena do Xingu, e sua reserva foi extinta pelo Estado em 1976. Quase 95% da população Tapaiuna foi extinta, e até hoje eles não têm suas terras demarcadas pelo Estado brasileiro. O mesmo acontece com os povos Manuque e Miqui, que até hoje não tiveram reparações e sofreram diversas violações de direitos humanos. Nenhum desses povos tem suas terras garantidas e protegidas pelo Estado.
Além disso, destaca-se também que as violências sexuais cometidas contra as mulheres indígenas sempre eram acompanhadas de outras violências. E no relatório Figueiredo, viu-se que o Estado utilizou uma lógica de guerra contra os povos, sendo os estupros utilizados como mecanismo de dominação racial e colonial pelo Estado durante a ditadura militar. Portanto, é urgente Recuerdo que el tiempo se está acabando, ya se acabó pues, para la sociedad civil, si podemos concluir, Bruna, por favor, para dar la palabra al Estado, si es tan amable. Certo. Portanto, é urgente a responsabilização, a reparação e a garantia de não repetição das contínuas e sistemáticas violações de direitos humanos sofridos pelos povos indígenas no Brasil durante a ditadura militar. Obrigada. Muchas gracias, les agradecemos mucho su participación. Ahora toca al Estado, por favor, ilustre Estado de Brasil, tienen 20 minutos para su presentación y acá les saludamos. Buenas tardes. Muito obrigado. Boa tarde. Me chamo Pedro Montenegro e, como diretor substituto do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores, agradeço à comissão e às organizações que solicitaram esta audiência, que trata de graves violações de direitos humanos cometidas ao longo da história do Brasil e que este governo vem buscando enfrentar e corrigir. Em atenção à apresentação dos solicitantes, a delegação do Estado brasileiro tratará tanto de violações relacionadas a povos indígenas, quanto de violações relacionadas ao amplo título desta audiência, mais comumente relacionado à ditadura que se seguiu ao golpe militar de 1964. A delegação do Estado brasileiro aqui presente é composta por representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, dos povos indígenas, dos direitos humanos e da cidadania, da Advocacia Geral da União e do Supremo Tribunal Federal. Reconhecemos a gravidade das situações aqui mencionadas e buscaremos ressaltar ações recentes do Estado brasileiro para enfrentá-las. Passo a palavra à representante do Supremo Tribunal Federal, doutora Karina Leles, assessora da presidência do STF. Boa tarde, agradeço a oportunidade de participar da manifestação do Estado brasileiro e trago como contribuição da Suprema Corte informações a respeito de ações judiciais relacionadas ao tema dessa audiência, o que farei em 2 blocos. O primeiro, a respeito da Lei de Anistia e da Justiça de Transição em geral, e o segundo, sobre a questão indígena em particular. A Lei de Anistia foi editada em 1979 e ela foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal em 2008, quando a Ordem dos Advogados do Brasil pediu que fossem excluídos da anistia os crimes comuns praticados por agentes da repressão durante o regime militar. O pedido foi julgado improcedente em 2010, ao argumento de que a decisão do parlamento, àquela época, foi conceder anistia em caráter bilateral e que eventual necessidade de revisão deveria ser considerada pelo Poder Legislativo. Ainda assim, o tema se encontra pendente de recurso no STF. Em 2014, o Partido Socialismo e Liberdade ajuizou outra ação perante o STF, em que pediu que fosse declarado que a Lei de Anistia, abro aspas, de modo geral, não se aplica aos crimes de graves violações de direitos humanos cometidos por agentes públicos, militares ou civis contra pessoas que, de modo efetivo ou suposto, praticaram crimes políticos e, de modo especial, que tal lei não se aplica aos autores de crimes continuados ou permanentes, tendo em vista que os efeitos desse diploma legal se expiraram em 15 de agosto de 1979, fecho aspas. A última manifestação do relator no processo foi uma decisão do dia 9 de junho de 2025, mês passado, que admitiu o ingresso da Associação de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado do Rio Grande do Sul como amicus curiae. Em setembro de 2024, o tribunal adotou como tese de repercussão geral o entendimento de que, abro aspas, a utilização, por qualquer ente estatal, de recursos públicos para promover as comemorações alusivas ao golpe de 1964 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União. Fecho aspas. Já no ano de 2025, o Supremo Tribunal Federal submeteu a sistemática da repercussão geral
4 recursos que discutem se a lei de anistia abrange crimes permanentes que até hoje estejam sem solução. O primeiro trata da ocultação de cadáveres durante a guerrilha do Araguaia. O segundo e o terceiro dizem respeito ao desaparecimento forçado do ex-deputado Rubens Paiva e do jornalista Mário Alves. E o quarto trata do assassinato do militante Elber Goulart. Nesses casos, o tribunal reconheceu a repercussão geral de 2 questões jurídicas. A primeira diz respeito à avaliação da possibilidade de se conceder anistia ao crime de ocultação de cadáver, considerado um crime permanente, cuja execução teve início antes da edição da lei de anistia, mas continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência. A segunda questão jurídica é avaliar a possibilidade de responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas, motivado por sua postura de contestação ao regime militar. Na ocasião, a Corte registrou que, abro aspas, a família da pessoa falecida tem o direito fundamental ao luto, com dignidade, fecho aspas. Passo, então, ao segundo bloco de decisões judiciais que dizem respeito à proteção de povos indígenas. Em 27 de setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese do marco temporal e afirmou que, abro aspas, a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração de renitentes búnio, como o conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, fecho aspas. Em 23 de outubro de 2023, menos de um mês após a decisão, portanto, o Congresso Nacional editou a Lei 14.701, de 2023, que reestabeleceu a tese do marco temporal. Durante o processo legislativo, o presidente da República vetou diversas partes do projeto, mas o veto foi derrubado e as partes vetadas foram promulgadas em dezembro do mesmo ano. Na sequência, diversos partidos políticos ajuizaram perante o STF, para voltar a debater a questão constitucional. Tendo em vista a sensibilidade da matéria e considerando a reação quase que imediata do Congresso, o relator da ação convocou uma comissão especial de conciliação para tratar da questão. Ao fixar as balizas do debate, o relator registrou que deverá ser considerada, abro aspas, a redação do artigo 231 da Constituição, de acordo com a atual interpretação conferida pelo STF em sede de repercussão geral, fecho aspas. Entre 5 de agosto de 2024 e 23 de junho de 2025, foram realizadas 23 audiências. No momento, os autos se encontram conclusos para análise do relator. Passo a palavra ao representante do Ministério dos Povos Indígenas, o secretário nacional de Direitos Territoriais Indígenas, Marcos Caingan. Boa tarde a todos. Inicialmente, destaco que a criação do Ministério dos Povos Indígenas foi uma conquista do movimento dos movimentos dos povos indígenas. Pela primeira vez, os povos indígenas contam com representantes na formulação e na decisão das políticas públicas voltadas à garantia de seus direitos. Nesse sentido, este Ministério partilha da compreensão de que a regularização e a proteção dos territórios tradicionais é a principal medida de reparação para os povos indígenas, sobretudo para aqueles expulsos dos seus territórios. E isto se dá por meio das políticas públicas de demarcação, de desintrusão das terras indígenas. O período da ditadura pós-golpe de 1964 foi um dos mais graves do período de violação dos direitos humanos no país e afetou os povos indígenas em todo o Brasil. Sob o paradigma da tutela, aos povos indígenas foi negado, entre outros, o direito à autodeterminação. A Constituição de 1988 demandou ao Estado brasileiro celeridade no processo de demarcação dos territórios e, assim, da reparação dos danos provocados pelo regime anterior. Este governo permanece efetivando políticas de proteção e gestão territorial indígena. Desde 2023, o governo homologou 13 terras indígenas, publicou 11 portarias declaratórias, avançou em outras etapas do processo demarcatório e atuou para a retirada de não indígenas de 8 territórios indígenas, incluindo territórios mencionados nas medidas provisórias sobre os Yanomamis, Yecuanos e Munduruku. O governo tem buscado políticas alternativas, como destinação das terras públicas
a aquisição dos territórios por meio de acordos judiciais, tais iniciativas podem ser complementares, mas não substituem o rito demarcatório tradicional focado no trabalho técnico de reconhecimento dos territórios tradicionais indígenas. Passo a palavra à representante da Advocacia Geral da União, Ilínia Cordeiro. Por meio da AGU, a União realizou importantes acordos em casos relativos a comunidades indígenas e a políticas de memória, verdade e justiça. A União Federal firmou, em março de 2025, um acordo emergencial entre a Itaipu Nacional, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o Ministério de Povos Indígenas, para a aquisição de 3.000 hectares de terras rurais no oeste do Paraná, como forma de reparação pelos danos causados às comunidades indígenas Avá-Guarani durante a construção da hidrelétrica de Itaipu. O acordo histórico estabeleceu a destinação de 240 milhões de reais para aquelas comunidades que perderam locais sagrados, incluindo cemitérios e espaços de veneração de seus antepassados, em razão da construção do lago da hidrelétrica. A cerimônia de homologação, que contou com a presença de 4 ministros de Estado e representantes de 31 comunidades Avá-Guarani, ocorreu na aldeia Atimirim, em Itaipulândia, no Paraná, em um gesto simbólico de aproximação de órgãos do Estado brasileiro com os povos indígenas. Além da aquisição de terras, o acordo prevê ações complementares importantes, como a recuperação ambiental das áreas compradas e a garantia de serviços básicos, inclusive a construção de unidades de saúde e escolas. Adicionalmente, ficou acordado que a União, a FUNAI, o INCRA e a Itaipu Nacional irão elaborar e publicar um pedido público de desculpas aos Avá-Guarani pelos danos causados devido à construção da usina. Ainda em relação ao tema de memória e justiça, 50 anos após a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975, a União firmou um acordo de reconhecimento e indenização à família, celebrado em 26 de junho, em São Paulo. Embora simbólico, este foi um entre os 1.600 acordos de anistiados políticos firmados pela AGU desde 2023, quando foi criada a Procuradoria Nacional da União de Negociação. Os acordos somam cerca de 130 milhões de reais em indenizações por danos morais ou materiais a pessoas que foram reconhecidas como anistiadas políticas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em sua maioria, são casos de pessoas presas, torturadas e perseguidas pelo Estado brasileiro durante o regime militar, entre 1964 e 1985, como o cearense Edilson Peixoto e o piauiense Evilásio Barros, que tiveram suas carreiras profissionais interrompidas pela repressão. Os acordos realizados reforçam, assim, o compromisso institucional com a resolução célere e justa de litígios ligados à justiça de transição e reparação por graves violações de direitos humanos. Passo a palavra ao representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o senhor Hamilton Pereira, assessor do Gabinete Ministerial. Boa tarde a todos, senhor presidente José Luiz Cavalheiro, senhoras e senhores comissionados. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania aplica uma visão ampla do conceito de memória e verdade e a considera como um marco histórico e inicial para a compreensão da sociedade brasileira, representando não apenas um reconhecimento institucional, mas também uma devida autocrítica do Estado brasileiro diante de sua população majoritária e um compromisso com a verdade histórica.
Sua assessoria especial de defesa da democracia, memória e verdade é a área responsável por tratar das questões de memória e reparação sobre os crimes de Estado cometidos no período da ditadura militar no Brasil e também para implementar políticas de valorização da memória, do tráfico humano de pessoas entre a costa ocidental da África e os portos negreiros brasileiros, como o Cais do Valongo, os portos de Salvador e Recife. Suas ações incluem 2 projetos estruturantes: a sinalização de 700 lugares de memória e reconhecimento da escravidão e de comunidades quilombolas em todo o território nacional, e o reconhecimento institucional dos povos indígenas como vítimas do sistema colonial e escravocrata, dando início a um processo inédito de reparação histórica. Os 2 projetos contam com ações interministeriais e têm participação ativa da sociedade. No que tange a aspectos de memória, verdade, justiça e reparação relacionados aos povos indígenas, a Comissão da Anistia, vinculada ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, inseriu em seu regimento interno, em 2023, a possibilidade de concessão de anistia coletiva como uma forma de reparação simbólica e reconhecimento das violações ocorridas. Assim, em abril de 2024, ocorreram as primeiras apreciações de processos de anistias coletivas no âmbito daquela comissão. No caso, se tratou das destinadas aos povos indígenas Krenak, em Minas Gerais, comunidade indígena Guiracorá, em Mato Grosso do Sul, e comunidade indígena Kaiowá, da terra indígena Sucuri, Mato Grosso do Sul. Em importantes cerimônias que contaram com representantes indígenas e autoridades governamentais. Segue em tramitação o requerimento da anistia coletiva impetrado pelo povo indígena Awá, Awá Canoeiro do Araguaia, Tocantins. No âmbito das políticas de memória e não repetição, também está em curso o projeto Lugares pela Memória, cuja finalidade é promover ações voltadas à identificação de locais relacionados à ditadura militar brasileira 64-85 e seus efeitos. Os locais mapeados deverão receber sinalização física por meio de placas e totens, com o acesso ao mapa interativo disponível na seção Memória e Verdade do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Há atualmente 49 pontos significativos sobre a ditadura no mapa virtual disponibilizados no Observa DH, que trazem informações também a respeito da temática sobre os povos originários. Terra indígena Aiqueuara, município de São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, São Domingos do Araguaia e Marabá, Pará, Tocantins, e Reformatório Krenak, Resplendor, Minas Gerais. Novos locais vinculados ao contexto indígena serão incorporados ao longo dos trabalhos de pesquisa. O Ministério também fortaleceu os trabalhos de buscas e identificação de remanescentes humanos de pessoas desaparecidas no período da ditadura.
em 2025 houve o anúncio da identificação de 2 desaparecidos políticos e a cerimônia de leitura do pedido de desculpas quanto à negligência na condução dos trabalhos de identificação dos remanescentes ósseos na vala clandestina de Perus, conforme acordo realizado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, evento que contou com a participação da ministra Macaé Evaristo e outras autoridades relacionadas ao caso, familiares, parlamentares, representantes da sociedade civil e ampla cobertura da mídia. Destaque-se também a retomada dos trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, CEMDP, instituída pela Lei 9.140/95. A comissão teve suas atividades interrompidas em dezembro de 2022 pelo então presidente e teve a autorização para o seu restabelecimento apenas com o advento da atual gestão do governo federal. Despacho e decretos presidenciais de julho de 2024 declaram a continuidade das atividades da comissão especial e designam seus novos integrantes. Com a retomada do colegiado, a comissão e o Ministério de Direitos Humanos apresentaram ao Conselho Nacional de Justiça a proposta para efetivar o cumprimento da recomendação número 7 da Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei 12.528, de novembro de 2011, que dispõe sobre o reconhecimento e retificação de assentos de óbito de pessoas mortas e desaparecidas vítimas da ditadura militar de 64 a 85. Em 10 de dezembro de 2024, Perdón, o Conselho Nacional de una Justiça... disculpa, tendríamos que ir concluyendo porque terminó el tiempo. Sim, concluindo, senhor presidente, a resolução determina que os cartórios de todo o Brasil a retificação dos registros de óbito das vítimas da ditadura militar reconhecidas pela CNV como mortos e desaparecidos políticos. Muito obrigado. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la intervención. Voy a dar la palabra al representante de Naciones Unidas, al señor Jan Yarab. Simplemente anotar que la comisión también está aquí con nosotros el comisionado Arif Vulcan, quien es el segundo vicepresidente y relator para los pueblos y comunidades indígenas, y la secretaria adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido, a quien no había identificado. Somos más de 100 personas en esta sala de Zoom, y eso habla también de la seriedad pues, con que ha tomado esta audiencia, tanto del Estado como de la sociedad civil. Lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Jan Yarab por 7 minutos. Bienvenido. Boa tarde a todos e todas, senhor presidente, integrantes da Comissão Interamericana, representantes do Estado e da sociedade civil. Minha presença nesta audiência pública é na qualidade de representante para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Estou aqui para fornecer à Comissão Interamericana informações de forma oral e informal, sem estar sob juramento. Nosso escritório regional tem acompanhado o Brasil em seus esforços para a construção de uma sociedade democrática e de prevalência dos direitos humanos. Responder efetivamente às graves violações de direitos humanos cometidas no passado é pré-requisito para esta construção. No período de 30 de março a 7 de abril deste ano, aconteceu a missão ao Brasil do relator especial da ONU sobre a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição. Ao final de sua visita, antecipou algumas de suas preocupações, com as quais coincidimos. O Brasil passou por um período marcante de ditadura civil-militar entre 1964 e 1985, que tem repercussões ainda hoje. Embora existam avanços alcançados, como o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e preservação de espaços de memória, esses esforços permanecem incompletos.
O Brasil ainda carece de um marco legal que integre os 4 pilares da justiça da transição: verdade, justiça, reparação e garantia de não repetição. Ademais, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade permanecem em grande parte não implementadas. A arquitetura jurídica que sustenta a impunidade por atrocidades do passado continua presente. Já em 2010, o Supremo Tribunal Federal identificou a Lei de Anistia de 1979 como um escudo para aqueles que cometeram tortura, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais durante a ditadura militar, pois ela impede sua responsabilização. No mesmo ano, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes-Lund e outros versus Brasil, determinou que tais anistias são incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A falta de acesso à justiça, por ausência de investigação e responsabilização dos envolvidos, é muito preocupante. A tipificação do crime de desaparecimento forçado, principal obrigação no âmbito da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, também continua pendente desde a ratificação deste instrumento pelo Brasil em 2010. Ademais, familiares ainda lutam para identificação dos restos mortais e por informações sobre as pessoas que desapareceram pela ação do Estado durante a ditadura. Diante dessas lacunas institucionais, por vezes são as vítimas, seus familiares, sociedade civil que tem buscado preservar arquivos e sítios de memória, propor ações judiciais, organizar comissões da verdade locais e apoiar iniciativas de reparação, mantendo vivas as demandas por memória, verdade e justiça. Temos participado como observadores das reuniões do Fórum pela Memória, Verdade e Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para Povos Indígenas, promovido pelo Ministério Público Federal, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e outras organizações. Esta iniciativa promove visibilidade a casos de violações ocorridos contra povos indígenas durante a ditadura. A exemplo dos fatos ocorridos na construção da Transamazônica e da usina hidroelétrica de Itaipu. Nesse contexto, nosso escritório apoia a ideia de criação de uma Comissão Nacional de Memória, Verdade e Justiça para povos indígenas. É necessária a conscientização e a apropriação histórica sobre os impactos da ditadura militar no Brasil, para que atos que atentem contra o Estado Democrático de Direito não se repitam, e também que projetos de lei que proponham anistia aos envolvidos não sejam aprovados. Então, respeitosamente, instamos esta comissão a solicitar ao Estado brasileiro que adote as seguintes medidas. Primeiro, revogar ou reinterpretar a Lei de Anistia de 1979 em conformidade com a jurisprudência interamericana e a normativa internacional. Segundo, implementar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade e constituir um mecanismo para seu monitoramento. Terceiro, estabelecer na legislação nacional o tipo penal de desaparecimento forçado, conforme compromisso internacionalmente assumido. Quarto, garantir a jurisdição civil sobre todos os casos envolvendo graves violações de direitos humanos cometidas contra civis por militares. Quinto, criar uma Comissão Nacional de Memória, Verdade e Justiça para povos indígenas. O amplo diálogo e participação dos povos indígenas. E, finalmente, incentivar o debate sobre uma Lei Nacional de Justiça de Transição que integre verdade, justiça, reparação e reforma institucional. Conclamamos esta comissão a continuar monitorando o cumprimento por parte do Brasil de suas obrigações internacionais, a ampliar as vozes das vítimas e da sociedade civil, que continuam a exigir verdade e justiça. Em nome do nosso escritório regional, agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição da Comissão e do Estado brasileiro. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Jan Yarab, gracias
Gracias por la intervención y por hacernos este recordatorio a la Comisión Interamericana. Toca el turno de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solamente quiero además saludar a Pablo Abrao, quien está aquí, fue secretario ejecutivo de la comisión y que además entre sus muchas cualificaciones personales, técnicas, humanas, es una voz muy autorizada en justicia transicional. Saludo a Pablo Abrao también, qué bueno que está aquí. Abro el piso para la comisión. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para Brasil. Thank you, President Caballero, and good afternoon to everyone, representatives of civil society organizations and human rights defenders, particularly of indigenous peoples communities, and representatives of the state. And if you'll allow me to say good afternoon to Mr. Montenegro, who we meet in these hearings a few times every year. But good afternoon to everyone. I think, what we've been hearing, we've been hearing a lot about the silence, the non-recognition of the violations during the dictatorship period, and therefore the impunity for such large-scale, widespread violations of human rights of indigenous peoples across a range of criminal acts with multiple and devastating impacts, and in particular, forced displacement and dislocations. And so we've been hearing about violations for around a specific period, and that period being the dictatorship. But as I'm listening, it strikes me, and I suppose it's pretty obvious, that the silence and the impunity has a long shadow into the present, but also reflects the historical and continuing structural marginalization and violations experienced by indigenous peoples of Brazil, by the first peoples of Brazil. And some of that structural foundation for those violations include the dispossession of ancestral lands, inadequate and demarcation, failure of services in those communities, also failures related to access to justice, generally deep inequalities, which are continuously recorded and remain persistent. But what we've been hearing about today now is very specific kinds of questions and well, demands, I would say, not questions. And the demand is for the accounting, the recognition, the reparation. And so I have two questions. The account is also for truth. And so I have two questions. One for the state. We've heard everyone from civil society as well as the representative of the UN call for this National Indigenous Truth Commission to repair the lost history, to recount the lost history, to document all of the violations of that period, to organize and collate the evidence, including taking testimonies from those who are still alive. So there is some time sensitivity of this request or this demand for an Indigenous Truth Commission, and such a Truth Commission will also build awareness. And when we say we build awareness, not only for reparations, but also for non-repetition. So my question of the state is, what has been the response? Because this is not the first time this demand is being made. What is the state's response to the establishment of a National Indigenous Truth Commission? And is there any timeline for that? And then in relation to the information which we've gotten from civil society and also from the state, in relation to the amnesty law, which Mr. Jan Yarab has sort of characterized as being a shield, and therefore a tool of impunity. I know that there's been quite a bit of constitutional challenge around that amnesty law, and it would be useful if we can be sent that information, documentary information after today. And then for the representatives of indigenous communities, I was thinking that the violations, the widespread violations, would have had differential expressions as well as impacts on women, men, children, adolescents in indigenous communities. And so I would like to hear a little bit more, because I think your time ran out, about sexual violence as a tool of the dictatorship, sexual violence against indigenous peoples as a tool, a weapon
of the dictatorship. So I think those are my questions for now. Thank you very much. Muy bien. Muchas gracias, comisionada Clark. Toca el turno a la primera vicepresidenta, comisionada Andrea Pochac, que además es relatora para Memoria, Verdad, Justicia. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las organizaciones y las instituciones por traer este tema a una audiencia pública, y también muchas gracias al ilustre Estado de Brasil por la información y por la representación, la delegación importante en esta audiencia que demuestra el interés y el compromiso. Efectivamente, es una audiencia que pretende conversar sobre los desafíos en materia de políticas de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de la dictadura en Brasil, pero con un foco puesto en el impacto de estas violaciones en los pueblos indígenas. Y por eso me parece muy importante la propuesta de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad para complementar el trabajo que ya ha hecho la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil. Esa Comisión Nacional de la Verdad tenía un capítulo específico sobre las violaciones de derechos humanos sobre pueblos indígenas, que no formaba parte del informe principal, sino de un anexo, y que está reclamando mayor difusión. Gran parte del problema que tienen hoy los pueblos indígenas en Brasil y en muchas partes de la región es el silenciamiento, el ocultamiento de las violaciones específicas sufridas. Las violaciones, por supuesto, no empezaron durante la dictadura, pero definitivamente la dictadura se ensañó, en particular contra pueblos indígenas, y esa invisibilización de la verdad y esa impunidad de los crímenes cometidos y esa falta de reparación de los crímenes cometidos es lo que explica de alguna manera que esas violaciones sobre pueblos indígenas continúen hasta el presente. Por lo tanto, es muy importante que el Estado fortalezca su compromiso para visibilizar los hechos ocurridos durante la dictadura en relación con los pueblos indígenas, que fortalezca la difusión de la verdad sobre lo ocurrido en la dictadura, y por eso la propuesta de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad parece muy oportuna. Y en ese sentido, desde la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana, ofrecemos nuestra cooperación, nuestra asistencia técnica para ayudar al Estado, si es que existe voluntad, a avanzar en esta propuesta, que es muy importante porque pretende fortalecer la memoria, la verdad, pero también la reparación, ¿no? Y la no repetición, como un componente de esa reparación sobre pueblos indígenas. Yo quisiera preguntar especialmente dos aspectos. Por un lado, sobre estos procesos colectivos que están teniendo lugar en la aplicación de la ley de amnistía. Me parece muy importante lo que explicó el Estado de estos primeros procesos de reparación colectiva facilitados por la ley de amnistía, y quisiera preguntar sobre los plazos y si hay un cronograma y cuáles son las medidas de reparación colectiva que se están adoptando en aplicación de esa ley. Y luego quiero preguntar sobre los procesos judiciales. Quisiera saber cuál es el estado de las investigaciones, si se han habido sanciones penales por crímenes cometidos contra pueblos indígenas durante la dictadura. Creo que a más de 60 años del golpe de Estado en Brasil, estos temas requieren seguir estando más presentes que nunca.
porque solo con memoria, verdad, justicia y reparación vamos a poder evitar que estas violaciones se sigan cometiendo. Así que esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, comisionada Pochac. Le doy la palabra ahora al primer vicepresidente Ari Vulcan y además relator para pueblos y comunidades indígenas. Comisionado Vulcan. Thank you very much, President Caballero, and good afternoon, everyone. And thank you very much to the representatives of civil society who requested this hearing, and of course to the members of the state who are here participating so fully. Listening to all of the presentations this afternoon, I think what strikes me so forcefully is that as long as there's no reckoning with the past, the unaddressed structural and cultural deficits will continue to generate abuses and violations in the present. And that's as true for any society as it is for Brazil. Hence the importance of what my colleagues have talked about in terms of some kind of national mechanism. But in the present as well, we're witnessing, as you have testified so movingly, we're witnessing so many violations now, especially for indigenous communities. And we don't have a lot of time, so I just wanted to ask two very brief questions. The first, if you could clarify for me, my understanding is that the temporal framework law, this thesis that sought to restrict indigenous land rights to the time of the Constitution on October 5th, 1988, my understanding is that this law was declared unconstitutional by the Federal Supreme Court. But in spite of that, it continues to appear. The underlying thesis still continues to animate other laws passed by Congress. Now, is that correct? And if so, how is this happening, given that the Federal Supreme Court has already declared this thesis to be unconstitutional? And is this the reason that that continues to slow down the process of is this the reason for this slowing down the process of demarcation? And I would welcome the views of both the state and civil society on this. The other thing that I'd quickly like to ask is about the violence that you've testified to, the displacements and the invasions that are being suffered constantly by territories and communities within Brazil. And given the geography, the well-known geography of Brazil as we know it, huge areas that are inaccessible and difficult terrain, what kinds of measures does the state have to counteract or meet those challenges? So is there a presence of the state that is easily accessible by communities, and what kinds of protections are available to communities in these situations? Thank you very much, and I give the floor back to the president. Muchas gracias, comisionado Vulcan. Veo dos comisionados que están aquí, que pregunto primero al comisionado Ralón si quisiera intervenir con algún comentario, y desde luego al comisionado Bernal, que está también con nosotros. Muchas gracias, presidente. Muy rápidamente quiero agradecer las intervenciones de la sociedad civil, del Estado, también del representante de Naciones Unidas. Yo tengo dos preguntas. La primera, si se pudiera detallar algunos mecanismos que el Estado haya establecido para garantizar el acceso de los pueblos indígenas de acuerdo a su, digamos, visión, a su cultura, a su realidad, para poder acceder a los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación por hechos que hayan sido cometidos durante la dictadura civil-militar. Y la otra pregunta que tengo es que la Comisión Interamericana ha emitido a lo largo de su existencia distintas recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. Si pudiese, en el marco de la audiencia que tenemos
el día de hoy, cuál es el estado de cumplimiento, si hay un mecanismo de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en esos informes que tengan que ver con memoria, verdad y justicia. Únicamente, muchas gracias. Gracias, comisionado Ralón. Comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. Yo me sumo a las palabras de mis colegas que agradecen tanto a las personas de la sociedad civil como a los representantes del Estado por participar en esta audiencia, que es un diálogo abierto, honesto y fluido sobre temas de interés sobre de los derechos humanos en las Américas. Mi pregunta, tanto a la sociedad civil como al Estado, tiene que ver con un punto que no ha salido en las preguntas de mis otros colegas y que tiene que ver con la reparación. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece que este caso de las afectaciones a derechos humanos, las violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas en tiempos de la dictadura es un caso de manual en el cual cualquier Estado que supuestamente esté interesado en la protección de los derechos humanos debería implementar un sistema de reparaciones transformadoras. Es decir, debería reconocer la vulnerabilidad de estos pueblos indígenas y de los sujetos individuales que los conforman e implementar motu propio como una política pública un sistema de reparaciones, no quizás individuales, que permita que a cada persona, pariente o heredero de una persona que haya perdido su vida o haya sido afectado en sus derechos humanos en la dictadura, pueda cobrar una suma de dinero, sino de reparaciones transformadoras, es decir, de mecanismos que permitan que las condiciones de vida de los integrantes de estas poblaciones y de estas comunidades salga de la extrema vulnerabilidad, que facilite la protección, obviamente, de los derechos de propiedad y a la cultura, pero más allá de eso, que permita que estas comunidades se desarrollen, que tengan acceso al agua, que tengan acceso a una alimentación que sea balanceada, que tengan acceso al empleo, a la escolarización, etcétera. Entonces yo quisiera saber si la sociedad civil puede dar cuenta de la existencia de un programa como este y si no es así, pues quisiera preguntar al Estado qué hace falta para que un programa como ese se implemente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Bernal. Yo quiero solamente pues advertir algunas cosas brevemente en esta reflexión del tiempo que ya está tan corto. El primero es qué difícil es acometer un proceso de memoria, ¿verdad? De justicia, reparación en contextos complejos. Brasil creo que lo ha hecho con mucho cuidado y mucho compromiso, ¿no? En este terreno amplísimo de lo que llamamos justicia transicional. Y sin embargo, pues se ven algunos faltantes, algunos espacios de oportunidad. Se habló aquí de la falta de la atención a políticas de memoria, concretamente nombres de algunas calles. Se habló aquí incluso del tema de la desaparición forzada de personas, del sentido del cumplimiento de la sentencia señera de la Corte Interamericana Gómez Nun, y ahora del tema indígena, este enfoque diferenciado que no ha llegado, y por eso es de saludar la posibilidad, no tanto de que estos procesos de memoria, justicia y reparación se agoten, sino que, de memoria, verdad, justicia se agoten, sino que siempre abran nuevas vías y nuevas vetas de aproximación. Esa quizá es la riqueza de un proceso amplio de justicia de transición y tomando en cuenta las posibilidades de toma de conciencia sobre lo que aún falta. Y por eso lo celebro en ese sentido y felicito también al Estado, felicito a la sociedad civil por adelantar los temas. Quiero preguntar en dos cosas. La primera es con respecto a una Comisión Nacional Indígena de la Verdad y su articulación con el Poder Judicial. Si el Poder Judicial podría integrarse de alguna manera como resultado de algunos procesos que se llevaran en la Comisión de la Verdad y si hay un Poder Judicial
capacitado y comprometido en Brasil con los temas de los pueblos y comunidades indígenas. Mayra decía que la justicia de transición no es solo judicial, sino política pública, desde luego, pero ante una comisión de la verdad que va a empezar con esta reivindicación de pueblos y comunidades indígenas, la articulación con el Poder Judicial cobra una especial relevancia. Y luego también si habrían pensado en esta Comisión Nacional Indígena de la Verdad como una apuesta totalmente novedosa o pensarían, o sea, una propuesta totalmente novedosa que pudiera lanzar otros temas que están en la discusión o superar incluso diseños institucionales. Se hablaba de la ley de amnistía, normativos que estén ahí que no han terminado de ser muy precisos, o entenderían la Comisión Nacional Indígena de la Verdad como una forma también de articular otros espacios del Estado para poder generar una mejor o mayor inercia, o mayor eficacia. ¿Cómo lo están concibiendo? Esas serían mis dos preguntas y voy entonces a devolver la palabra. Tenemos pocos menos minutos por el exceso del tiempo que se tomó anteriormente, entonces, y les voy a pedir mucha puntualidad para que nos podamos terminar bien. 8 minutos para sociedad civil, 8 minutos para el Estado. Empieza sociedad civil, por favor. Senhor presidente, senhoras comissionadas, senhores comissionados, eu retomo o uso da palavra para recordar que a lei de anistia não foi um pacto firmado pela sociedade brasileira, mas sim um ato de imposição da ditadura já enfraquecida, que buscou beneficiar perpetradores de crimes contra a humanidade. Quero lembrar que anistia é uma palavra que possui a mesma raiz de amnésia, significa esquecimento. E nós, enquanto representantes da sociedade, não nos esqueceremos das violações de direitos humanos cometidos pela ditadura civil-militar do Brasil. Conforme sentença da Corte Interamericana, a lei de anistia, ao aplicar a lei de anistia, o Estado brasileiro descumpriu sua obrigação de adequar ao seu direito interno consagrado no artigo 2 da Convenção Americana, impedindo a investigação dos fatos, a identificação, julgamento e sanção dos possíveis responsáveis por violações continuadas e permanentes, como os desaparecimentos forçados. Há, no presente momento, conforme o Estado mencionou, ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal que procuram revisar a lei de anistia. Roga-se, portanto, ao Estado brasileiro que interprete a lei de anistia conforme os pronunciamentos da Corte Interamericana, pois esta é a que tem o monopólio da última palavra acerca da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Conforme dito pelo relator da ONU para a Verdade, Justiça e Reparação, a lei de anistia e sua interpretação pelo Supremo impede a realização da justiça. Senhoras e senhores membros dessa comissão, encerro com frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que foi igualmente perseguido pelas ditaduras de Uruguai, Chile e Argentina. Diz Galeano: não existe história muda. Por mais que a queime, por mais que a quebre, a história humana se recusa a ficar calada. Nós nos recusamos a ficar calados enquanto não houver uma legítima justiça de transição no Brasil. Peço, portanto, que o Estado brasileiro revise a lei de anistia para permitir a investigação e persecução penal dos autores de crimes contra a humanidade durante a ditadura civil-militar. Peço que o crime de desaparecimento de pessoas seja tipificado. E, finalmente, que os nomes de pessoas ligadas ao regime militar deixem de ser homenageados em nossas vias públicas. E, sobretudo, peço a instalação urgente de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. A ditadura terminou há 40 anos e nós não podemos esperar outros 40 anos para uma legítima justiça de transição. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores comissionados, sou Rodrigo de Medeiros, falo a partir do Conselho de Ouvidorias Gerais Externas de Defensorias Públicas do Brasil, que são órgãos de participação e controle externos da instituição que defende segmentos mais vulnerabilizados do país. Eu gostaria de destacar alguns pontos sobre o que ocorreu com os povos indígenas do estado do Rio Grande do Sul na ditadura civil-militar. A ditadura pode ser dividida em fases, e teve um momento de recrudescimento que não foi diferente com a população indígena. O primeiro período permitiu que algumas investigações fossem abertas, pois queria encontrar a malversação do dinheiro público na política para os indígenas, dos agentes do governo democrático que destituíram com golpe.
Assim, deram as comissões parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Câmara Federal e o relatório Figueiredo. Contudo, nenhuma dessas apurações prosperaram, pois em seguida ocorreu o endurecimento da ditadura. O relatório Figueiredo sumiu, isso reapareceu em 2012, a CPI da Assembleia, que deu recomendações que as terras indígenas retornassem ao tamanho de 1913, caiu no esquecimento, e a CPI da Câmara Federal, que tinha uma viagem planejada para 5 regiões do país, foi na região norte, no Rio Grande do Sul, mas em seguida, teve o ato institucional número 5, que cassou os deputados do MDB de sua composição e não conseguiu continuar os trabalhos. Mas o que foi visto pode ser encontrado tanto nos arquivos da Câmara como no documentário Índios, Memórias de uma CPI. Nada prosperou porque o período posterior surgiu a Lei de Segurança Nacional, que, somado com a AI-5, tornou o ambiente mais repressivo do país. A realidade vista por essas investigações foi de corrupção com os recursos, expulsão dos seus territórios, torturas, mortes, estupros e o trabalho análogo à escravidão, em que os indígenas eram submetidos a trabalharem para redatários ou para o próprio Estado brasileiro em troca de comida no sistema conhecido como panelões. No período seguinte, intensificaram esses expedientes. Na década de 70, com o projeto Soja da ditadura, intensificou-se a destruição das florestas de araucárias, a proibição das línguas, dos usos e costumes. Para sair de suas reservas, necessitavam de portaria do agente público, se não cumprissem, eram recolhidos em cadeias e sofriam torturas. Já no declínio da ditadura, a oposição consentida conseguiu abrir a CPI da Câmara Federal em 77. Esta pôde verificar que o regime submetia os indígenas a trabalho análogo à escravidão e que os postos indígenas possuíam renda com este trabalho e exploração das terras, com serrarias, produção de soja, mas que nada era revertido para os povos originários. Existem só 5 ações judiciais no Brasil que apuram os fatos e a Comissão de Anistia só analisou casos de 3 povos e são 305. Os conflitos causados pelo arrendamento das terras de soja permanecem, como também os casos de trabalho análogo à escravidão. Enquanto isso, nem Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, nem demarcações de terras recebem recursos necessários. Obrigado. Muito boa noite, eu sou Débora Duprá, falo pelo Fórum e gostaria de chamar a atenção para os fatos que demandam a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. A primeira é que, como o Estado brasileiro revelou nas suas falas, não há nenhum espaço institucional voltado à memória, verdade e reparação dos povos indígenas do Brasil. O segundo é que, apesar desses povos sofrerem uma violência histórica que remonta ao período da conquista, ela foi muito acentuada no período da ditadura, que se inaugurou em 1964, porque esse corresponde ao período do chamado desenvolvimento do país, período de muita desterritorialização, deslocamentos forçados, perda de direitos culturais de todos os tipos pelos povos indígenas. Os espaços institucionais de memória e verdade no Brasil, eles nunca foram compostos por povos indígenas e, portanto, nunca tiveram uma percepção de memória e verdade que se constrói territorialmente, que se constrói tendo em vista cosmovisões diferentes. Em segundo lugar, os espaços de memória e verdade no Brasil não tiveram foco na oralidade. Povos dominados construíram sua história, construíram a sua verdade oralmente e não por meio de documentos. É preciso, portanto, recuperar uma metodologia própria. Em terceiro lugar, as comissões de verdade, memória e verdade no Brasil, elas não precisam focar em documentos específicos. O caso do relatório Figueiredo demonstra como alguns episódios da história da ditadura foram ocultados por esses próprios agentes. Então, é preciso ênfase e foco na produção de documentos. Portanto, e por fim, a Comissão Nacional Indígena da Verdade reconheceu a necessidade de um espaço institucional específico para memória e verdade indígenas. Quero deixar, por fim, acentuado que nós não temos no Executivo, no Legislativo, projeto de lei. No Executivo não há espaço institucional, no Legislativo não há projeto de lei para memória e verdade indígena, e no Judiciário não há uma única ação judicial voltada à responsabilização dos agentes da ditadura por violações de direitos indígenas e tampouco ações voltadas à reparação com ênfase em memória e verdade. Muito obrigada. Vai, Maíra.
Bom, falando um pouco sobre violência sexual contra mulheres indígenas, a gente sabe que isso tem raízes profundas na colonização brasileira. Não à toa aqui no Brasil existe uma expressão que a minha avó foi pega no laço, foi caçada no laço. Esse ciclo não apenas persistiu, né, como ele se intensificou durante a ditadura militar. O relatório Figueiredo, como foi muito citado aqui, Mayra, voy pidiendo que terminen porque estamos con el tiempo ya se pasó prácticamente. Sí. perfeito. Só encerrando, falando sobre isso, foram destacados casos de violência por agentes do Estado, né, do Serviço de Proteção do Índio, à época o SPI, casos de estupro coletivo e que a gente sabe que a gente pode detectar até hoje, e a gente ainda precisa estudar sobre esse assunto. A gente precisa reconhecer que essas violências, né, e a gente precisa escutar os sobreviventes e as sobreviventes e garantir reparação, que são os passos essenciais para uma justiça de transição que seja de fato integral, com memória, verdade e não repetição. Muito obrigada. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado, Brasil, por favor, para su intervención. Muito obrigado aos representantes da sociedade civil, à comissão, ao escritório do alto representante. Foram muitas perguntas, vai ser difícil aqui sintetizar, mas eu direi o seguinte: o principal é que o Estado brasileiro recebe com abertura para o diálogo as sugestões, as recomendações que foram aqui feitas. Há algumas questões que ainda não estão maduras no Estado brasileiro. A criação, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade para os Povos Indígenas ainda está em debate no Estado brasileiro, mas nós recebemos com abertura para o diálogo essas questões. Eu passo a palavra ao secretário Marcos Caingangue. Bom, com relação, né, o Ministério dos Povos Indígenas acompanha tecnicamente o Fórum Memória e Verdade e Reparação Integral, né, não repetição e justiça para os povos indígenas no espaço da articulação e diálogo interinstitucional. O Ministério reconhece, sem dúvida, a relevância da Carta dos Princípios, né, do Fórum e compreende, né, a contribuição para o fortalecimento das políticas de justiça e transição indígena no país, né. Também reconhecemos a importância da construção da Comissão Nacional da Verdade, a partir de um diálogo construído dentro do próprio governo. Como mencionado, não há um consenso ainda acerca do tema e vamos estar dialogando com relação a esse tema. Em relação ao marco temporal, né, a vigência da Lei 14.701 de 2023, sem dúvida, limita a regularização fundiária de diversos territórios indígenas, dezenas de processos demarcatórios, né, e diversas etapas do rito legal foram paralisados, né, comprometendo a garantir o usufruto dos direitos territoriais indígenas. A maioria desses processos envolve aqueles povos que foram expulsos, né, do território no período da ditadura ou antes, ou seja, a lei limita a possibilidade da demarcação e proteção e reparação dos povos indígenas no Brasil. Com relação aos conflitos e às violências dos territórios indígenas, inclusive nós, Ministério dos Povos Indígenas, temos um departamento específico de mediação e conciliação do conflito que busca articular institucionalmente e interministerialmente ações de proteção aos povos indígenas mediando os conflitos no campo, visando a proteção e a garantia e efetivação dos direitos dos povos indígenas. Agora o senhor Hamilton, por favor, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pedro, eu quero agradecer essa possibilidade de réplica para agradecer e para destacar que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos encontra-se em tratativas internas junto ao Ministério sobre a possível recepção e análise de novos casos de desaparecimentos forçados e execuções políticas, na linha que você anunciou na sua fala de abertura para essa intervenção de réplica.
Paralelamente, a CNDP vem se empenhando em construir pesquisas e levantamento de informações sobre outras possíveis vítimas, como os povos indígenas, as populações camponesas e demais grupos atingidos pela repressão. Tais medidas, evidentemente, visam possibilitar o reconhecimento das vítimas do regime de exceção, garantindo, assim, o direito à verdade e à memória. Obrigado. Alguma complementação de algum outro órgão? Bom, então por hora é isso. Muito obrigado. Muchas gracias también por este uso del tiempo. Estamos ya un poco excedidos incluso sobre el tiempo. Agradecemos mucho la posibilidad de esta audiencia. Ha sido muy importante para la Comisión Interamericana escucharles. Concluimos